Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Amados, eu semana passada abordei sobre Jesus como rei, não foi isso? Ou chegamos a falar somente sobre como sacerdotes? O que vocês recordam aí? O que tem anotado? Ou se assistiram à aula, né? Estavam presentes, mas de repente assistiram, quem sabe? Não. Vocês lembram o que está na memória de vocês? Da aula passada do finalzinho. Jesus como sacerdote, nós falamos sobre isso, ele intermediando nossas vidas. Como profeta, vocês devem lembrar. Como sacerdote, abordei ou não? Não é um sacerdote, é o sacerdote. Sim, mas eu abordei sobre o ofício de Jesus como sacerdote na aula passada? Não? Então vamos lá, me parece que não então. Jesus como profeta, nós falamos, né, desse ofício dele como profeta, ou profeta de Deus, e agora como sacerdote, tá? O Messias como sacerdote, ele foi tanto o intercessor como o próprio sacrifício. Então Jesus se aplica de uma forma bem distinta. Como profeta também, Jesus não foi um profeta como os outros profetas, né? Jesus não foi um sacerdote como os outros sacerdotes. Então, a respeito de Jesus, embora o ofício seja semelhante, mas Jesus tem características bem peculiares, né? É única dele mesmo. Então, por exemplo, nesse caso, Jesus, ele é tanto sacerdote. Quem era o sacerdote? Qual era a função do sacerdote na antiga aliança? E a gente até faz hoje essa comparação, porque eu acho interessante a gente entender essa mudança de dinâmica. Pegar informações do povo lá para Deus. É mais ou menos isso aí. Agora vamos entender alguns detalhes, né? Basicamente é isso mesmo. Mas alguns detalhes, até mesmo para a gente compreender o que continuidade tem isso hoje nas nossas vidas. E que descontinuidade tem? Porque o Antigo Testamento, aliás, o Novo Testamento tem algumas continuidades do Antigo e tem algumas descontinuidades, ou seja, não se aplica muita coisa. É por isso que sempre, eu acho que devo já ter falado várias vezes para vocês, embora a gente está em poucas aulas, mas eu acho que toda aula eu devo ter falado alguma coisa assim. E vou bater nessa tecla, eu acho que até o final do curso. Por quê? Porque eu percebo que as pessoas lidam de uma forma muito equivocada com o Antigo Testamento. Porque abordam temas, né, passagens lá, e muitas vezes fazem uma aplicação errada. Porque nem todas as aplicações do Antigo Testamento devem ser feitas para nós que vivemos sob uma nova aliança, nesse novo pacto, né? Inclusive o livro de Hebreus vai falar que o novo pacto, ele é muito superior, né? Senão não haveria necessidade, se o segundo não tivesse se tornado obsoleto, se não tivesse caducado, como diz algumas versões, não teria necessidade do segundo, né? E o primeiro, aliás, o segundo, que é o Novo Testamento, ele é superior, porque é sob um pacto, né, do sangue de Cristo, não mais com aqueles animais, aqueles rituais. Aquilo tudo era figura, como diz o próprio Hebreus capítulo 10, né? O livro de Hebreus é fantástico, ele vai dar, tanto é que a gente vai ler aqui bastante textos logo no começo de Hebreus. Se vocês quiserem já deixar aberto aí em Hebreus, já no capítulo 8, que a gente vai começar por esse capítulo aí. Então o livro de Hebreus, ele trabalha muito essa temática, né? Antiga aliança e nova aliança. Quais semelhanças tem e quais não tem mais? E Cristo é superior. Então a gente, como sacerdote, nós somos sacerdotes. E por que somos sacerdotes? Porque Jesus foi o sumo, como o irmão Marcos disse, né? O sacerdote, né? Que a Bíblia diz o sumo sacerdote. Quer dizer, é o principal, é o único. Tanto é que quem tinha direito, a gente tinha uma tribo toda que era de sacerdotes. Aliás, que poderia ser de sacerdotes. Não é porque pertencia à tribo
de Levi que automaticamente a pessoa era um sacerdote, né? Era uma exigência para ser sacerdote que fosse da tribo de Levi, mas nem todo mundo que era da tribo de Levi era automaticamente sacerdote. Você tinha vários critérios lá, mas enfim. Então essa tribo toda, ela passou a ser uma tribo sacerdotal por um motivo, porque a vontade de Deus era que todo Israel fossem sacerdotes, né? Agora, como houve lá na história, deixa eu ver até se eu acho aqui, deve ser o texto de Êxodo, né? Acabei nem anotando, mas me veio na memória agora. Eu nem ia abordar esse ponto bem específico, mas vou aqui pegar Êxodo 19, capítulo 19, versos 5 e 6, só para a gente ver o porquê que houve a necessidade, qual era a vontade de Deus. Olha, até no Antigo Testamento vai mostrando, havia uma vontade de Deus, e que nem sempre ela era feita, era executada. Então, o Antigo Testamento é Deus tolerando as pessoas. A gente tinha ainda escravidão, a gente tinha ainda poligamia, a gente tinha ainda alguns comportamentos que Deus nunca aprovou. Mas em relação às outras nações em volta, Israel ainda tinha um parâmetro melhor do que elas. Mas mesmo assim, não era a vontade de Deus. Deus foi tolerando esse povo ao longo da história, porque senão não tinha nem condição, ia fulminar todo mundo, né? É por isso que a lei nunca pôde salvar ninguém, porque o padrão de Deus, santidade de Deus, eles não conseguiam corresponder pela obediência, né? Paulo, no Novo Testamento, acho que é Romanos capítulo 7, ele diz o seguinte: quer viver pela lei? Tudo bem, viva pela lei, porque a lei é boa, ela é justa e ela é santa. A lei não é ruim. Agora saiba de uma coisa, se você quiser viver pela lei, tropeçar num só ponto, é culpado de todos. E aí, impossível um ser humano não pecar, né? Não transgredir nenhum ponto da lei, impossível. Só Jesus fez isso, o único. Então a gente entende essas questões, mas enfim, Êxodo capítulo 19, verso de número 5 e verso de número 6, diz o seguinte: agora pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, a vontade de Deus primeira era essa, que todo o seu povo fosse um reino de sacerdotes, né? Vamos ler o texto ainda de Êxodo, só que agora no capítulo 32 e 26 de Êxodo. Êxodo 32, verso 26. Então, por esse 19, nós sabemos a vontade de Deus, que era de toda a nação ser um reino de sacerdotes. E aí o capítulo 32 do Êxodo, verso de número 26, diz o seguinte: pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Aqui houve, no contexto, uma rebelião, uma desobediência muito grande diante de Deus. E aí a única tribo, que decidiu ali obedecer a Deus naquela ocasião foi a tribo de Levi. A partir disso aqui, Deus disse: escolho agora, então, a tribo de Levi para serem sacerdotes sobre o meu povo. Então, só para a gente entender, a vontade de Deus era que todos fossem, Por conta dessa circunstância, Levi, a tribo de Levi, passou a ser, então, essa tribo sacerdotal que intermediava sobre toda a nação. Então, só para a gente entender, o que o sacerdote fazia? Nós temos um livro todinho que fala sobre isso, que é o livro de Levíticos. O livro de Levíticos vai falar de todos esses parâmetros da vida do sacerdote, as cerimônias, o sacrifício, tudo isso que envolvia essa questão dos sacerdotes. Mas basicamente é isso: o sacerdote era aquele que intercedia diante de Deus pelo povo, era um intermediário, O interessante é que no Novo Testamento nós não temos mais sacerdotes. Nós não temos mais sacerdotes. Por quê? Porque houve um sacerdote, que foi Jesus, que de uma vez por todas, ele, primeiro, o livro de Hebreus vai dizer, nunca se ouve dizer que da tribo de Judá, que era a tribo de Jesus, veio o sacerdote, Então ele é um sacerdote que, entre aspas, quebra toda aquela lógica sacerdotal, cerimonial do Antigo Testamento.
O sacerdote recebia o sacrifício das pessoas e intercedia e oferecia a Deus. O sacerdote, ele também era um pecador e ele também oferecia sacrifício por si, vai dizer o texto. Jesus não, ele é o sacerdote e ele é o próprio sacrifício. Ele é o justo e é o justificador, né? Então a gente já vai percebendo aí essas diferenças. No Hebreus capítulo 8, versículo de número 3, e a gente vai ler pelo menos aqui umas 3, 4 passagens de Hebreus, né? Aos Hebreus. Capítulo número 8, versículo número 3, falando aqui a respeito de Jesus. Diz assim: porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Então fala do sacerdote ou do sumo sacerdote, né? No capítulo 10, ainda aqui também tem verso 10, capítulo 10, verso 10 até o 14, vai dizer o seguinte: na qual vontade temos sido santificados, pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. O sacrifício de oblação era o corpo que era oferecido, né? Você tinha vários tipos de sacrifício, né? E esse de oblação aqui é o corpo de Jesus, refere-se ao corpo de Jesus que foi oferecido como sacrifício, feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Então olha só o que o texto vem falando. Aqueles sacrifícios nunca tiveram o poder de tirar pecado de ninguém, né? Aqueles sacrifícios eram um paliativo. Vocês sabem o que é um paliativo, né? De pouca duração, né? Aquilo que não resolve a situação. Momentaneamente sim, mas é um paliativo, é algo imediato. Então Deus usava essa pedagogia até mesmo para instruir o povo que havia uma necessidade de substituição. Porque o que era o sacrifício? Era a substituição do pecador. Quem que merecia morrer? Era o animalzinho? Não, o bichinho, coitado, né? Da ovelhinha, né? Perguntasse para a ovelhinha: você quer morrer no lugar dele? O que ela ia responder? Não! Era desse jeito, né? Então assim, não tinha culpa nenhuma. Mas se Deus trouxesse o juízo, cobrasse a pena de todo que pecasse, não ia sobrar ninguém nem para salvar, né? Então por isso que Deus... Ele simplesmente não matava a ovelha, né? Arrancavam a cabeça e soltavam no campo, né? Não, aí é um específico, é um sacrifício específico, né? Via de regra, o animal era degolado, o sangue todo era derramado, e ele era queimado e era chamado de sacrifício de holocausto. Nós tínhamos vários sacrifícios. Para vocês entenderem, é muito simples. Leiam o capítulo 1 ao 7 de Levítico. Lá está tudo detalhado, capítulo 1 ao 7. Lá estão todos os sacrifícios, ou pelo menos, não estão todos sim. E era o animal de estimação também, né? Não necessariamente. Você para casa, cuidava dele durante um tempo. Não necessariamente, amado. Talvez o que o irmão está se referindo é porque lá em Êxodo capítulo 12, quando o povo sai do Egito, aí a Páscoa, a primeira Páscoa que foi celebrada, aí foi falado o seguinte: pegue lá cada família um animalzinho, né? E fique com ele 4 dias. Olha que coisa interessante. Por que foi dada essa ordem? Um animalzinho, uma ovelha, é dócil. 4 dias já é um tempo até para se apegar. Se eu pego um animal aqui vou degolo ele, você não tem esse vínculo afetivo nenhum, né? Mas você está com um animalzinho ali, já é um período de 4 dias. De alguma maneira, Deus, tudo era pedagógico, mas o Antigo Testamento não tem nada assim aleatório, não. Então, talvez por esse fato, aí, né, eu ter ouvido alguma coisa semelhante, não é que todos os casos era isso. Isso aqui foi específico lá, né, no caso de Êxodo capítulo 12, na saída do povo de Israel, né? Mas enfim, independente até de ser ou não de estimação, né, você estava sacrificando lá um animal que era inocente, era para se substituir. Mas enfim, então do capítulo 1 ao capítulo 7, vocês lendo lá, vocês veem todos os sacrifícios que eram oferecidos, né? E aí o que acontece? Esses sacrifícios eles eram oferecidos, Deus momentaneamente aceitava aquilo, porque aquilo estava sendo feito pela fé no sacrifício de Cristo que viria, né? O livro de Hebreus também fala isso. Todos esses sacrifícios, eles apontavam para Cristo.
tudo isso, né, era chamado um tipo, é a tipologia, né? Então era tipo e tem o antitipo, tá? E Jesus é o cumprimento disso aqui. É só ler o próprio capítulo 10 aqui, verso 1 e 2, que vocês vão chegar aí nessa conclusão tranquilamente. Mas aqui então, ó, nunca puderam tirar pecados, eles eram oferecidos todos os dias, né, esse sacrifício. Verso de número 12, vamos até o 14, tá? Mas este, ou sendo, referindo-se a Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo os seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, enquanto séculos e séculos, né, foram sendo oferecidos vários e vários sacrifícios, nunca puderam tirar pecado nenhum, Jesus uma única vez, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício. Vocês lembram que João Batista, quando viu Jesus, o que ele falou? Frase muito famosa em João 1,29? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim, né, no imaginário coletivo, essa frase era muito clara, porque eles sabiam muito bem o que era a questão do Cordeiro, né? Só que esse é o Cordeiro de Deus, que remove todo o pecado do mundo. Então, uma única vez foi feito, então o sacrifício de Cristo, ele é único e ele é suficiente para tirar os pecados, para perdoar nossos pecados. Cristo fez isso uma única vez e perdoou todos os nossos pecados, ou seja, não é necessário e nós não temos, nunca tivemos e nunca teremos condição nenhuma de fazer absolutamente nada para acrescentar o que já foi feito na cruz do Calvário. Isso é libertador porque as religiões do mundo, e infelizmente muitos dos nossos irmãos ainda têm essa concepção de que eles podem fazer alguma coisa para contribuir para a sua salvação. E nós não temos condição de fazer absolutamente nada para acrescentar em coisa alguma o que Jesus já fez. A providência de Deus já foi nos dada por Cristo Jesus. O que nos resta? Desfrutar disso. Agora, a mente religiosa, ela não tem equilíbrio, né? Porque ou vai para um extremo ou vai para o outro. Qual é o extremo? Não, eu tenho que viver em máxima obediência para agradar a Deus. Não temos condição disso. Se entendemos a santidade de Deus, a santidade de Deus ninguém consegue agradar. Não tem como. Só Jesus conseguiu fazer isso. A única vez que veio uma voz do céu em toda a história bíblica que disse: este é meu filho amado e que me agrada, foi a respeito de Jesus. Nem Moisés, nem José, nem Abraão, nem Isaac, nem os profetas, nem os apóstolos, ninguém. Só Jesus, que foi o único ser humano que satisfez a santidade de Deus, né? Então a gente muitas vezes fala: mas eu estou agradando a Deus. Nós não agradamos a Deus. A gente não tem condição de fazer isso. Por mais que a gente seja esforçado, sincero e honesto, dedicado, entregue, mas mesmo assim, a gente não tem condição nenhuma, né, nos parâmetros de Deus. Agora, nas nossas avaliações horizontais, aí a gente fala: não, eu devo estar agradando a Deus, porque na minha avaliação, todo esse povo aqui é bem pior que eu. A gente faz esses julgamentos morais, nós não fazemos? Vocês lembram da parábola que Jesus contou, que 2 homens subiram ao templo para orar? E um disse: Senhor, dou-te graças, porque eu dou dízimo, tudo quanto ganho, jejuo 2 vezes na semana, e nem sou como esse miserável pecador aqui. Então, olha só, às vezes eu brinco, né? Aliás, eu brinco não, eu falo e alguns pensam que é brincadeira, quando eu falo assim: vamos orar a Deus. Mas se ora que não seja Deus, mas o texto da parábola diz: o homem orou de si para si mesmo, né? Então, olha só, como era arrogante, como era soberbo. Ele não estava orando a Deus, porque Deus nem recebe essas orações. Deus só recebe orações de pessoas que fazem a partir do sacrifício de Cristo, filtrado por Cristo, por causa de Cristo, não pelos seus méritos. Até hoje nós ainda oramos pensando que temos mérito na oração de receber alguma coisa, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Não é possível que Deus não vai responder positivamente. Olha a cabeça que a gente, né, vai construindo. E aí o que acontece é o seguinte: André, então se eu não posso fazer nada para fazer com que Deus me ame mais, então vou viver de qualquer maneira? Paulo respondeu isso, porque já tinha essa questão. Porque Paulo disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Ah, então vamos pecar mais para que a graça mais abunde? Bom, se eu sei que Deus vai me perdoar porque eu vivo na época da graça, então se eu pecar não tem problema porque Deus vai me perdoar. Então é uma mente que ainda não compreendeu a graça de Deus. E aí usa a graça de Deus de uma forma desgraçada, né? Vamos ler um texto em Tito, antes que a gente volte aqui em Hebreus. Tito, é bem pertinho, né? Tito está aqui, ó, só voltar, dá uma ré, a primeira esquina tem Tito. A gente está em Hebreus. Vamos lá. Tito capítulo 2, versículos de número 12, 11 e 12, para compreender melhor. Tito capítulo 2, verso 11 e 12. Preste atenção, porque esse versículo, para mim, ele é fantástico. Ele é excelente para a gente compreender essa questão. Ou seja, a graça, amados, é um recurso de Deus que nos leva a nos afastar do pecado. Não é uma consciência de que, ó, embora eu não possa fazer nada para agradar a Deus, mas nem por isso eu vou viver desagradando a Deus. Então, por que eu me esforço para dar testemunho, para manifestar a natureza de Deus? É simples, porque eu tenho uma nova natureza, porque eu fui gerado novamente, porque eu conheci a Deus. Então eu quero fazer a sua vontade, porque é meu Pai, eu não quero ofendê-lo. Não porque fazendo isso vou ter mais crédito diante de Deus. Deus vai me amar mais. Não tem condição de a gente acrescentar nada ao amor perfeito de Deus. Eu posso fazer tudo quanto é coisa ruim, pecar até não querer mais. Deus não vai me amar menos. O amor de Deus é inalterável. Nós não vivemos, nós não temos essa lógica. Nós não conseguimos ter essa recíproca àqueles que nos ofendem, nos decepcionam, nos frustram, né? Mas Deus é totalmente diferente. Se eu pecar mais, Deus vai me amar mais, né? Não. Ele vai perdoar mais pecados. Não. Também não. Não é essa lógica exatamente. Porque se eu pecar mais, Deus me ama. Se eu pecar menos, Deus me ama. Porque, na verdade, Deus amou. Olha o que o texto, olha o verbo que é usado. Deus amou, está lá atrás, antes que eu fizesse bem ou mal. O livro de Romanos capítulo 9 vai dizer isso. Antes que Jacó e Esaú fizessem qualquer coisa de bem ou de mal, Deus escolheu e acabou. Por que ele escolheu? Por que ele amou? Não tenho a mínima ideia. Ah não, Deus me escolheu porque sabia que eu ia corresponder, que eu ia ser fiel, que eu ia ser usado na mão dele, que eu ia ganhar alma. Bobagem, irmãos. Bobagem isso aí. Por que Deus nos escolheu? Eu não tenho a menor ideia. Porque na avaliação tinha tantas pessoas melhores do que eu e eu vi elas descendo na sepultura e até hoje estão aí numa condição de pecado. Por que, meu Deus do céu? Por que eu? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu sou grato a Deus por isso. Amém. Não é? Então a gente precisa entender nessas questões. Mas a graça de Deus faz isso, ó. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Olha o que a graça de Deus faz. Nos ensina que, renunciando à impiedade e os desejos ilícitos mundanos, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. A graça nos ensina a viver de uma maneira piedosa, justa, de uma maneira sóbria. A graça tem essa ação, esse efeito. Então aqueles que pensam e agem assim, não, se eu pecar não tem muito problema, porque eu vou me arrepender e Deus vai me perdoar. É verdade que todas as vezes que a gente peca, a gente se arrepende e Deus perdoa? Fato. Mas eu vou fazer isso com essa intenção? Nunca, não posso. Senão tem alguma coisa muito errada na minha vida. Porque se eu receber a nova natureza de Deus, o novo nascimento, quando eu peco é um acidente. O crente peca, é inevitável, é impossível não pecar. Nós não temos diferença nenhuma daqueles que não servem a Deus. Ou seja, todos somos pecadores. Nós somos, não é porque eles pecam mais e nós menos, não. Nós somos pecadores. Tanto é que o sacrifício de Cristo, ele não perdoa apenas os nossos pecados e não nos resgata dos nossos pecados. Ele perdoa quem nós somos, não é o que nós fazíamos apenas. Ele perdoa o pecado de quem já morreu e de quem ainda vai nascer. Quer dizer, de quem já pecou e de quem ainda vai pecar. Ele já perdoou esses pecados. São perdoados. A partir daqueles que estão em Cristo. Né? Se eu vou pecar amanhã, já está perdoado. Em Cristo. Se eu estiver em Cristo, sim. Já está perdoado. Espera lá. Eu vou ser perdoado se eu reconhecer que eu pequei.
o arrependimento é uma condicionante para Deus perdoar. Sim. Mas eu só posso me arrepender também se eu estiver em Cristo. Sim. Eu só posso me arrepender se o Espírito Santo me quem faz, conduzir. aí qual a diferença? É o Espírito Santo. Exato. É o Espírito Santo que vai convencer a gente do pecado. Exato. Olha, você pisou na bola aqui. Exato. Aí a gente vai reconhecer, Senhor. Isso nos gera um constrangimento. Sim. Nos gera uma tristeza. Nos gera um incômodo. Sim. E nós vamos aos pés de Cristo para buscar restauração. Não para pedir exatamente o perdão dos pecados. Se nós compreendemos a dinâmica. Olha só. Então, se nós compreendemos toda essa dinâmica do sacrifício de Cristo, que já nos perdoou todos os pecados, nós nem iríamos a Deus pedindo perdão, apenas para sermos restaurados e continuarmos a caminhada. Vocês estão entendendo a questão aqui? Quando a gente lê, depois eu me perdi todinho aqui, não sei nem onde eu estou mais, mas depois a gente volta aqui. Em Tito, tá? Tito, então lemos Tito, né? Mas, então indo para um texto que vocês foram me falando, eu lembrei agora de 1 João capítulo 1, verso 7, até o capítulo 2, verso 2, tá? Tem um capítulo que interrompe, mas o assunto é o mesmo. Então, capítulo 1 de primeira carta de João, no Evangelho, primeira carta, capítulo 1, verso 7, vai dizer que se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso, né? E vai dizer, vamos acompanhar essa leitura todinha, que eu acho que ela é importantíssima, né? Para o que a gente está abordando aqui. Então, olha só. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado se andarmos na luz. Se andarmos na luz. Por isso, agora responde a pergunta dele. Sim. Por isso que a gente não deve ficar pensando que por ele perdoar, que ele já perdoou a remissão dos nossos pecados pelo seu sacrifício, a gente vai andar não querendo pecar, ainda reconhecendo que somos pecadores. Isso. E aí, se a gente faz o contrário, vamos pecar mesmo porque ele já perdoou, Isso. a gente não anda na luz, aí responde ele. Isso. Aí está indo para um caminho muito perigoso. Aí é de se questionar se essa pessoa de fato teve uma experiência genuína com a conversão. Porque entendo eu, que quem teve um encontro real com Cristo, ele tem uma nova natureza que rege a sua vida. Embora a velha natureza ainda incomode muito, ainda atrapalhe muito, ainda de vez em quando até ganha uma batalhazinha, né? Então, isso aí não precisa nem muita teologia para a gente sabe na vivência nossa. Se fosse a terceira pessoa, né? É a terceira pessoa, né? Então, assim, o que acontece? Mas entendo que quem nasceu de novo, nasceu em Cristo, a nova natureza lhe impulsiona, lhe inclina, né? Direciona para que a gente honre a Deus, glorifique a Deus com a nossa vida, dê testemunho com as boas obras, né? Só que tem os acidentes inevitáveis, alguns até evitáveis, mas a gente mesmo assim ainda tropeça nesses, né? Mas alguns inevitáveis por conta que ainda uma natureza se faz presente, a velha natureza ainda se faz presente na nossa vida. E a velha natureza não se converte, não há salvação para a velha natureza. A velha natureza não é salva, ela é morta, ela é crucificada, ela é morta e ela é sepultada. São os três termos radicais que a Bíblia usa a respeito da antiga natureza, da velha natureza. Ela não se converte, ela precisa ser crucificada, morta e sepultada. Detalhe, todos os dias. Aqui que está, né? Aqui que está a angústia, o desafio. Todos os dias isso precisa ser feito, todos os momentos. Porque há uma luta que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Né? A carne, que é a velha natureza, cobiça contra o espírito contra a carne. Esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se andais no espírito, então a gente não cumpre os desejos ilícitos da carne, da velha natureza. Só para a gente entender então essa dinâmica. Mas voltando aqui, então andando na luz. A condição para sermos purificados pelo sangue de Jesus é se nós andamos na luz e se nós temos comunhão uns com os outros, viu? Então tem esse trem aí também. Que tem pessoas que pensam que não, meu negócio é eu e Deus, conversa fiada. Existe uma dinâmica aqui que
Jesus disse: se vocês perdoarem os pecados de vocês uns aos outros, vocês são perdoados. Se não perdoar, também não vai ser perdoado. Isso para mim é muito claro, é literal. Ah, não perdoa, meu irmão, então sinto muito. Ah, mas eu adoro a Deus e... Mas aí Jesus disse, ó, se você for oferecer a Deus alguma oferta, te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta. Vai reconciliar com o teu irmão, depois volta, porque Deus não vai receber coisa nenhuma. A gente olha e pensa que Deus está aprovando e recebendo, porque um está quebrantado, né? E a gente acha que quebrantado é porque tremeu a boca um pouquinho, né? E tal, levantou a mãozinha também, falou uma língua estranha, uma lágrimazinha correu, quebrantado. Deus é que julga o interior de cada um de nós, amados. A Bíblia diz que teve um homem que buscou a Deus com lágrimas. E Deus não achou nele, no coração dele, lugar de arrependimento. Que tal o tal do Esaú. Está lá em Hebreus capítulo 14, capítulo 12, melhor dizendo, nem existe capítulo 14. Capítulo 12, acho que é verso 14, né? E diz que esse buscou a Deus com lágrimas, mas não foi achado nele lugar de arrependimento. Tinha nele raiz de amargura. Era remorso que ele tinha porque perdeu o benefício. E não porque tinha um arrependimento genuíno que tinha ofendido a Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que está no nosso coração e a gente pensa, né, que isso Deus recebe. Não, Deus não recebe todo tipo de oferta em dinheiro. O caixa da igreja recebe muito bem, obrigado, porque sempre precisa, né? Muitas vezes eu não reconheço nada disso aí, porque a motivação que você está fazendo isso não é reta, não é legítima, não é não é sobre o sacrifício de Cristo sendo construído. A tua música, Deus falando, para mim aqui é um ruído, é um barulho, é um estrépito enorme, porque vocês cantam o meu nome, vocês celebram, fazem festividade, oferecem um monte de sacrifício, mas o coração de vocês não é justo, não se compadece do pobre. É verdade. Olha só, então a gente faz um monte de coisa assim, dizendo é para Deus, Deus para mim não é. Basta sair daquele momento, não é aqui dentro mesmo, é na liturgia mesmo. Eu li a Bíblia que Jesus leu. A Bíblia que Jesus leu. A Bíblia que ele leu. É tipo assim, a sua oração, Deus não escuta a sua oração, mas Ele vê a sua oração. Vê, exatamente. Ele vê. Deus não se comove com as nossas palavras, com as nossas ações, não, amados. Teve o primeiro culto, eu falei para vocês, culto é lugar perigoso. O primeiro homicídio foi no culto. O primeiro assassinato da história humana foi no culto. Culto é lugar perigoso, onde se manifestam as coisas mais horríveis da natureza pecaminosa do homem. Culto, lugar, entre aspas, sagrado, liturgia santa, oferecendo sacrifício, 2 adoradores. E Deus disse, não recebo nem você, nem o que você me traz aqui. O outro recebe tanto ele quanto o que ele faz também. Então olha só, Deus não recebeu Caim e sua oferta. Então não foi só a oferta, foi o próprio Caim. E por isso que a oferta também não foi legítima, porque não recebeu o ofertante. Então não é a oferta em si. Deus não está nem aí para essas coisas. É quem faz, é quem oferece, é como oferece, é a motivação que está lá dentro. Aí Jesus, citando Isaías, em Mateus capítulo 15, verso 8, ele disse para os líderes religiosos, né? Os que eram tidos como os homens de Deus, os grandes homens de Deus. Disse assim, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Então a gente precisa entender, amados, que é em Cristo que tudo isso deve ser construído, com as motivações corretas, com a natureza adequada. O erro em si não tem mais poder de nos afastar de Deus do que a presunção do acerto. Entenderam esse trem? O erro em si não tem mais poder de nos afastar de Deus do que a presunção do acerto. Eu estou acertando, eu posso acertar, eu posso agradar a Deus. O que eu estou fazendo aqui, Deus, Ele reconhece. Olha só que perigo. A presunção do que eu posso fazer alguma coisa para agradar a Deus. O erro é explícito, a gente se arrepende, todo mundo vê, aponta e a gente até se arrepende. Mas essa sensação de que nós estamos no centro da vontade de Deus, eu acho muito perigoso. Nossa, estamos no centro da vontade de Deus? O que isso quer dizer? Se quer dizer que estamos em Cristo, tá bom. Mas se quer dizer que estou fazendo exatamente o que Deus quer, tudo o que Deus quer, aí é uma presunção muito grande. Jesus é aquele que nos propicia. O texto aqui vai falar isso, por isso que eu quero continuar lendo com vocês. Verso 8.
Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Então, nós temos pecado. João está falando para os crentes aqui. Ou seja, isso cabe para nós, é aplicado para nós. Se nós falarmos assim, a gente não tem pecado não. Eu falo, não, então a gente está enganando a nós mesmos. Não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, é o que a irmã Elias falou, se confessarmos, se nos arrependermos. Se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a partir do reconhecimento e confissão, todo pecado é perdoado. Todo pecado é perdoado, sem exceção nenhuma. Tá? Se dissermos que não pecamos, nós fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas eu escrevo para vocês para que vocês não pequem. Olha só. Mas se alguém pecar, mais não, né? E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Preste atenção nesse verso 2, ele é crucial. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Sabe o que é a propiciação? A palavra propiciação, ela refere-se à tampa da arca do Antigo Testamento, que era chamada de propiciatório. No propiciatório, nessa tampa, é que o sangue do sacrifício era aspergido lá. Então ali tornava propício o encontro de Deus com o homem, por causa do sangue. Então ali é o propiciatório. E Jesus é a nossa propiciação. É em Cristo que nós nos encontramos com Deus. É por causa de Cristo que nós nos reconciliamos com Deus. Nós falamos, adoramos e temos relacionamento com Deus por causa do sacrifício de Cristo. Então ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então só para a gente entender, amados, o sacerdócio de Cristo, o que ele propicia? Essa reconciliação, né? E o texto aqui, voltando para Hebreus, nós lemos até o 14 de Hebreus, vocês lembram ou não? Não, né? Acho que a gente parou no... Vamos voltar lá então, só para completar a leitura, né, para a gente ver se extrai mais alguma coisa lá. Eu li até o 14, sim. Não foi até o 14. Hebreus, a gente foi até do 10 ao 14. Capítulo 7 de Hebreus. Capítulo 7 de Hebreus, verso de número 25. Ainda falando do sacerdócio de Cristo. Todas essas referências são sobre o sacrifício e o sacerdócio de Cristo. Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente. Está falando a respeito de Jesus, tá? No contexto. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, olha só, Jesus, ele continua na eternidade exercendo ele é o sumo sacerdote, intercede por nós eternamente. Ele continua na eternidade tendo essa função de interceder por nós. E é interessante que, lembrando, fazendo essa comparação do Antigo Testamento, o Antigo Testamento, o sacerdote, ele era um profissional do culto. Ele era frio, também não tinha nem como ser de outra forma, porque imagina um homem, um ser humano, recebendo diariamente lá dezenas ou centenas de confissões de pecados, né? Essa carga emocional e espiritual do povo. Imagina se ele absorvesse isso, se compadecesse, tivesse um afeto. Esse homem ia morrer, literalmente ia morrer, não ia suportar. É o que acontecia com muitos padres que ouviam o confessionário ali, só confissão de pecado, né? Então isso prejudicava muito emocionalmente, espiritualmente, enfim. Então esses homens, eles eram frios, pegavam o sacrifício aqui, molava lá, fazia todo o ritual, tal, próximo, e fazia isso, não tinha vínculo o sacerdote com o ofertante, é isso que eu quero dizer. Agora, a respeito de Jesus é totalmente diferente. O texto de Hebreus, capítulo 4, versículo número 14 ao 16, vai dizer o seguinte, que nós não temos um sumo sacerdote, nós não temos, né? Primeiro afirma, depois, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus,
que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Aí o verso 15 em diante. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso é o grande detalhe. Um como nós foi tentado, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha o que o texto nos fala. Então, assim, quando a gente vai até Deus, por meio de Jesus, confessando o pecado, buscando um socorro, uma restauração, algo desse tipo, Jesus não faz como os sacerdotes da antiga aliança, pega a nossa confissão e leva a Deus. Ele não faz isso. Jesus, ele se compadece da gente, porque ele sabe muito bem o que nós estamos passando lá, seja a angústia de uma enfermidade, seja a perda de um emprego, de um relacionamento, seja uma traição de um amigo, seja uma sensação, um sentimento de solidão, seja o que for, amados, qualquer experiência nossa, Jesus sabe, na pele ele passou isso. Tudo, fome, frio, abandono, ingratidão, sensação de solidão, tudo ele sofreu, tudo, como o ser humano sofre. Então Jesus, ele se compadece da gente, ele absorve nele tudo isso, e ele se apresenta com empatia nossa diante de Deus. Então, quando ele intercede por nós, ele não faz como um intercessor, ele faz como alguém que se coloca no nosso lugar, e ele nos abarca nele. Olha que coisa, ele nos carrega nele diante de Deus, amados. Então, quando a gente chora, Jesus não fala para o Pai, está chorando, consola ele. Jesus chora conosco e vai com as nossas lágrimas, com as lágrimas dele, diante de Deus, chorando, dizendo: Pai, eu sei o que ele está passando, coisa que a Trindade não sabia, porque a Trindade Santa nunca experimentou abandono, sensação de fome, de sede, de cansaço, nada, amados, inatingível, Deus, impossível ser atingido por coisa alguma. Agora, uma das pessoas da Trindade se fez homem, se vulnerabilizou, se humilhou, se fez servo como nós, ele se sujeitou às nossas limitações. Então agora Deus, em uma das pessoas da Trindade, sabe de uma forma humana o que são todas essas limitações, sem pecado, mas sabe de todas elas. Deus não sabia, mas Deus que se fez carne, aí ele passou a saber. A misericórdia é diferente, né? A generosidade tem outra conotação. É Jesus que assumiu a forma de homem, então ele leva a nossa humanidade com ele. Jesus não deixou a sua humanidade, Jesus não deixou a sua humanidade. Quando o livro de Apocalipse, no capítulo 5, na visão que João tem, é uma visão abstrata, mas é real, aquilo não é uma ilusão, aquilo não é como eu falar, uma alucinação, não é, aquilo foi real, foi uma visão de uma realidade, amados. E quando viu lá, né, os 7 selos, o livro, aliás, que não tinha sido aberto, e ele disse: quem pode abrir o livro e desatar seus 7 selos? Não foi ninguém, João, nem no céu, na terra, debaixo da terra, não há ninguém digno. Aí ele começa a chorar muito. Um dos anciãos lá, se não me falha a memória, ou alguém lá, disse: não chore, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, o que venceu, a raiz de Davi, ele é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Olha o que eles disseram: eis aqui o leão da tribo de Judá. Quando o João olha, ele vê um cordeiro com feridas, como se tivesse sido crucificado. Então Jesus no céu é visto como um cordeiro. Me parece que ele ainda tem as marcas, mesmo glorificado. Me parece que Jesus ainda carrega nas suas mãos e no seu lado o furo. Me parece que Jesus continua se identificando com o ser humano e leva essa humanidade representativa diante do trono de Deus. Então lá está um representante da humanidade, amados, de uma forma mais legítima possível.
porque se tornou homem, venceu todas as limitações, sem pecado. É por isso que ele é o justo e ele é o justificador daqueles que chegam a ele. Percebam, queridos, o que nós temos na nossa realidade? Um Cristo que nos abarca na sua misericórdia. Por mais que... Porque assim, para um grande pecado existe um grande perdão. Para um grande pecador existe um grande salvador. Para um grande fracassado ser humano, limitado, existe um Deus poderoso que nos recebe. Diga. Isso aí que o pastor está falando, para Satanás, o nosso inimigo, se torna também uma arma contra nós, porque quando o Senhor Jesus nos justificou, aí diante das nossas obras que não tem nada, que nada podemos fazer, Satanás também nos leva a às vezes entender assim, por exemplo, do exemplo da ceia, eu não vou cear não, porque eu pequei, eu não sou merecedor da ceia, né? Porque lá vai dizer 5 homens a mim, um homem a si mesmo, e aí o homem vai inverter, é um perigo. Essa arma, ele usa para uma arma contraditória, para nos fazer continuar pecando no pecado e não entender que quem já nos justificou, como foi dito aqui em 1 João, que ele perdoa os nossos pecados, se confessarmos e arrependermos, ele é fiel para perdoar, e aí a gente vai e cai nessa aí, a minha obra não foi suficiente, eu errei, então eu não vou cear, não sou digno, e aí eu vou perder. E eu não posso, eu vou perder. Agora estava em pecado antes, pensando que podia participar. Não é? E esquecendo dessa justificação. Jesus foi o sacrifício e foi a nossa justificação. Sim, não, mas o ponto que eu estou colocando é o seguinte. Antes disso, ele pensou que podia participar. Então vocês estão percebendo o perigo do negócio? Não, eu podia e agora não posso? Mas por que eu pensei que eu podia? Que justiça minha era essa que eu pensei que podia, pela minha justiça própria? É por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios, ele diz o seguinte: vocês, quando se reúnem para a ceia, vocês se reúnem para pior, de uma forma egoísta, não discernindo o corpo de Cristo, com mérito próprio. Olha só, amados, que perigo. Não, eu estou fazendo a avaliação aqui, Jesus, 30 dias, graças a Deus, está tudo certinho, posso participar. Amados, que consciência é essa que nos leva a entender que diante da santidade de Deus nós temos condição? Sabe quem é digno de participar da ceia? Aquele que tem a convicção que não é digno. Exatamente. Aquele que chega diante dessa situação, fala assim: de fato, Senhor, não sou digno disso aqui, eu confio na tua graça. Porque se chegar um momento que a gente fala: não, Senhor, pequei e agora não sou mais, mas antes a gente pensava que era, porque não tinha cometido. Aí eu pergunto assim, olha como a gente não entende a dinâmica da graça de Deus, que a gente coloca os irmãos, a gente chama de banco, né? Vai ficar de banco, não vai participar não. Eu fico imaginando, eu tenho 2 filhos, vou pegar o menorzinho de 4 anos, né? Para ficar um negócio ainda mais cruel. O de 4 anos, me desobedeceu, inclusive fez isso hoje comigo. Desobedeceu, eu falei assim, ó, você me desobedeceu, né? 3 meses sem comer, sem tomar mamadeira, sem a frutinha e sem a comida. 3 meses vai ficar. Isso a gente não faz com a ceia? Com aqueles irmãos que pecam? Então calma aí. Se a gente entende que o momento de ceia é uma comunhão, onde aquilo é mais abundante, por estarmos ali relembrando o sacrifício de Cristo, estarmos em comunhão, quebrantados e buscando a restauração. Por que a gente quer privar o irmão nosso de ficar 3 meses, 6 meses ou 1 ano sem participar dessa comunhão? Percebe, amados, que a gente não entende, a gente é religioso, a gente colocou o mérito para ele participar, e quando ele mais precisa da comunhão, da graça de Deus, a gente fala: agora a gente vai deixar você de lado e você não vai ter direito disso. Porque nós temos direito. Porque estamos... Está na doutrina. Que doutrina? Do homem. Não, você vai falar da doutrina, então você vai participar da ceia. Da doutrina do homem? Jesus não ensina isso nunca. Então a gente precisa entender, mas toda essa dinâmica, meu Deus do céu. E o pastor percebe que
quanto é difícil desconstruir isso. Verdade. Como Claro que é. difícil desconstruir isso. Sem dúvida que é. E assim não vai te levar para o céu, né? Hã? Não é porque você está participando da secta, você vai para o céu, né? O que leva para a eternidade com Deus é Cristo, né? Não são as liturgias, embora isso tenha o seu valor, tenha a sua pedagogia, tenha a sua importância. Como, por exemplo, a gente, se não se batizar, não vai ser salvo. A Bíblia não diz isso. Ah, então não vou me batizar porque isso não vai me salvar? Olha como a gente sempre é desequilibrado. A gente sempre a gente é desequilibrado. Né? Então a gente não sabe nem o motivo, as motivações que nos levam a fazer o que nós fazemos. É errado, é igual orar. Ah, e se Deus falar assim, não vou responder mais nenhuma das suas orações. Ah, então não vou orar, para que orar? Se Deus não vai responder, então tá vendo? Por que a gente orava? Porque a gente queria que Deus respondesse às nossas orações. Não era pelo motivo de ter comunhão com Deus. Estava muito bom. E é isso que é o principal. Ah, mas se Deus falar assim, não tem inferno, não, cancelei o inferno. O inferno agora foi falido, acabei com o inferno, não existe mais inferno. Ah, Deus, então, ó, sinto muito, mas agora eu vou... As crianças, filhos de crente, nenhum das vai para o céu, né? Vou meter o pé na jaca. São consumidos em pecado. As crianças, quando nasce um menininho lá, seu nenenzinho lá, nasceu o quê? Consumido pelo pecado. Não, ele tem uma natureza pecaminosa, né? Não é que... Nasceu concebido pelo pecado. A natureza pecaminosa. A natureza de todo ser humano. Salvo ainda. Só depois que se batizar. Não, aí não. Aí... Não, era que... Foi... Mas a questão, amados, para a gente não... Mas quando Jesus está reunido com o povo, que vai as crianças, fala, deixem vir as crianças, que delas é o reino dos céus. Para a gente não dispersar muito em algumas questões, só para voltar aqui, olha só, como Jesus, muitas vezes, ele não é considerado, né? E a gente acha um absurdo falar um negócio desse, né? Como a gente não considera o sacrifício de Cristo? Quando a gente se comporta e pensa dessas formas. Com certeza. Agora, o interessante é isso. Eu vou só encerrar aqui na questão do sacerdócio, em 1 Timóteo 2:5, 1 Timóteo 2:5, que vai dizer o seguinte, só para encerrar a questão de Jesus como sacerdote, tá? Existe um só Deus, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, vírgula, homem. Tá aí, não tá? É uma vírgulazinha e tá homem. Então não é a questão apenas de Jesus Cristo. Paulo, ele faz questão de escrever Jesus Cristo, homem. Então é a humanidade de Jesus, a humanidade perfeita de Jesus, que nos possibilita nos encontrarmos com Deus. E nós nos encontramos com Deus onde? Onde? Foi uma pergunta que eu fiz agora. Com Deus em Cristo. Em Cristo. Então não é num lugar específico, é em uma pessoa. Jesus é o locus onde nós nos encontramos com Deus. Como a gente pensa em caminho, né? De um ponto que leva a outro, não é isso a nossa ideia de caminho? Então Jesus disse, eu sou o caminho. Aí a gente fala, Jesus nos leva a Deus. Não é isso que ele disse. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é ninguém vai ao Pai como se eu estivesse conduzindo alguém a Deus. O texto diz isso, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então vem ao Pai. É em Cristo que nós nos encontramos com Deus. Quando o Pedro, no capítulo 6 de João, aliás, Jesus fez aquele milagre, aquela coisa toda, multiplicou pães e peixe e tal, e Jesus viu que aquele povo estava seguindo ele por um motivo errado. Porque Jesus podia abençoar, dar pão, dar saúde, dar carro bom, dar casa boa, livrar do sufoco da vida. Esse é o nosso rei, vamos fazer no rei. O texto fala isso, né? Jesus sai de fininho e fala, não, vamos fazer rei de mim, com essa motivação de vocês, eu nem quero que vocês me sigam. Deu um discurso tão duro lá, que os milhares lá, foram embora, só ficaram os 12. Mesmo assim Jesus disse, se vocês quiserem também vão. O que Pedro responde? Não, Senhor. Para que iremos? Se tu tens as respostas. Só tu tem. Eu ouço muitas vezes, você responde certinho, mano, mas eu ouço muitas pessoas dizendo assim, não, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Eu ouço muitas vezes, você falou certinho, me surpreendeu inclusive, porque a maioria responde, para onde iremos nós? Não está escrito, mas a gente ouve isso muitas vezes.
Para onde iremos nós? O texto não está escrito para onde iremos nós. É para quem. Né? Capítulo 6, verso 68 de João. Para quem iremos nós? Só tu, Jesus, tens a palavra de vida eterna. É em Cristo, amados. Não é em Batista, não é Assembleia, não é Metodista, não é Quadrangular, não é Jesus foi ali e já volta. Porque tem cada igreja aí também. Esse nome, né? Tem, não tem? Vocês pensam que eu estou brincando, né? Eu falo em tom de brincadeira, mas eu falo a verdade. Tem. Fiéis até debaixo d'água. Tem tantas denominações que vocês não têm noção. Né? E me parece que a cada ano abre-se 4.000 igrejas no Brasil. 14 mil igrejas no Brasil. Cada nome esdrúxulo, como diz lá na Bahia, estrambólico. Então assim, amados, só para a gente entender, é em Jesus, é Cristo, é nele, é por ele. Não é nem nada do que nós fazemos. É só desfrutar do que Jesus já fez na cruz do Calvário. Isso nos tira um peso, inclusive. Isso nos protege da arrogância, do orgulho espiritual. E isso nos leva à humildade, porque Jesus é que fez por mim. Então eu preciso estar entregando a minha vida a Cristo. Não porque Ele pode fazer, porque Ele já fez, meu Deus do céu. Ele já fez, Ele já me amou, o sacrifício já foi feito. Antes da fundação do mundo, que nós já lemos aqui em outra aula. Não foi nem há 2.000 anos atrás, não. Isso aí foi efetivo na história. Mas na eternidade, na eternidade foi resolvida. É por isso que Deus criou o mundo e após a queda do homem continuou se relacionando com o homem e chegando até nós aqui. Então Deus me amou na eternidade, sem eu ter existido, sem ter feito bem ou mal. Deus me amou. O amor de Deus possibilitou Ele criar a humanidade, Ele manter a humanidade e Ele resgatar a humanidade. Então Ele criou, Ele manteve após o pecado e Ele resgatou a criação que Ele mesmo criou, que se perdeu. É isso. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus